boa noite. Estamos começando mais um Sabatina Rede Brasil. Nesta semana nós estamos fazendo uma série de rodadas com os candidatos ao governo do estado do Paraná. A ordem das entrevistas foram definidas em sorteio e as regras foram feitas com os representantes dos candidatos. Hoje nós conversamos aqui então com o professor Piva, do PSOL. Seja bem-vindo, professor. E nós começamos agora, então, o senhor tem 27 minutos e 1 minuto para sua consideração final. O seu tempo começa a valer agora. Professor, para começar, eu gostaria que o senhor dissesse qual é a principal obra ou um projeto que o senhor tem que, se eleito, o senhor gostaria de ser conhecido como a sua marca. A principal marca que nós do PSOL pretendemos fincar aqui no Paraná é o respeito. O respeito às pessoas, aos serviços públicos, o respeito ao meio ambiente, o respeito à lei, em todas as áreas. O que temos no Paraná ao longo de anos, e em particular com o governo Beto Richa Cida Ratinho, é um governo desrespeitoso em todos os sentidos, a começar pela educação, em que nosso estado ficou conhecido, né, por ser aquele lugar onde professoras são tratadas a bombas, a tiros. Então, é isso que a gente pretende, resgatar o respeito a tudo e a todos. Ok, então começamos falando da educação, que é o marco principal da sua campanha. Hoje existe um déficit na educação do Estado, segundo uma pesquisa do IDEB, né, do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica do Estado. O Estado não atingiu a pontuação de 5, chegou em 4, teve um crescimento, mas ainda não chegou lá. Eu gostaria de saber qual é o plano do senhor para conseguir chegar nesta pontuação ideal. Primeiro dizer a você que foi muito longe, atingiu muita coisa frente à forma como os governantes enfrentam. Eu tenho que lembrar aqui a quem nos assiste que o governo Beto Richa Cida Ratinho, ele fechou inúmeras turmas, fechou escolas, demitiu milhares e milhares de professores. Eles tiveram a noção da escola como um gasto, procuraram fazer economia. Por isso eu digo a você que esse índice até que foi razoável. O primeiro ponto que temos defendido é o seguinte: queremos uma redução do número de alunos por sala de aula, para que o seu filho tenha um atendimento mais qualificado, para que o educador tenha uma condição melhor de trabalho. É fundamental um ambiente respeitoso, o respeito à lei do piso, à lei da hora-atividade, os programas de capacitação, PDE, estabelecer convênio com universidades públicas e estaduais para que esse programa tenha continuidade, equiparar o auxílio transporte da merendeira com o dos professores, reajuste de salário, que desde 2015 é o mesmo. Enfim, temos muito a fazer e queremos uma educação que dê as condições de libertar as pessoas, que seja uma educação que forme para a vida, que efetivamente dê conta de criar as condições de um mundo melhor para todos. O senhor falou na questão do reajuste de salários, os servidores não têm reajuste desde 2016, mas existe hoje um plano de gastos e também uma limitação. Eu gostaria de saber como o senhor pretende fazer esse reajuste hoje com essa limitação. Pois é, aí sobre a limitação, eu sou obrigado a dizer a você que eu não confio nesses dados, eu não confio no Tribunal de Contas e muito menos nesse governo. Como é que eu vou confiar nos dados de um governo que ainda outro dia estava na cadeia? Hoje só não está na cadeia por causa da eleição, porque o irmão dele voltou para a cadeia. Então veja, eu não tenho como confiar nessa gente. O que eu conheço aqui do estado do Paraná é que há muitos privilégios. Sempre que se fala do trabalhador, da educação, enfim, dos serviços públicos, não tem dinheiro para nada, mas tem para privilégios. Veja, você que é de fora talvez não saiba, mas o povo daqui conhece que no Paraná existe uma aposentadoria para ex-governadores e para viúva também. Então veja, o Beto Richa, um homem rico, poderoso, ele não cuida da mãe dele. Quem cuida da mãe dele é o contribuinte. É um privilégio absurdo e há outros. Este governo ficou conhecido por gastar milhões em contrato de avião, de helicóptero. O que eu quero dizer a você, então, que desconfio dos números deles e pretendemos abolir todo tipo de privilégio,
abrir as contas para toda a sociedade paranaense, porque o povo que ouve dizer que não tem dinheiro para quase nada, cada vez paga mais impostos. Na virada de 2015 para 2016, eles praticaram a maldade aí, reajustando cerca de 90 mil itens, 90 mil produtos tiveram reajuste no ICMS, fazendo com que, inclusive, muita gente passasse a fazer compras, muitas empresas, Santa Catarina, Estado de São Paulo. Então, veja, nós precisamos rever todas essas coisas e abrir para toda a sociedade saber o que acontece dentro do Palácio Iguaçu. O senhor citou a questão do ICMS. Um dos planos de governo do senhor é um investimento de parcela do ICMS nas universidades públicas estaduais e no auxílio de transporte também para alunos é outro plano de governo do senhor. Eu gostaria de saber como o senhor pretende fazer isso e, no caso, de onde pretende tirar recursos. O senhor já falou que não confia nas contas, então como acredita fazer isso? Em primeiro lugar, a gente tem como ideia aplicar os 30% do orçamento em educação. Em segundo lugar, aplicar exclusivamente em educação pública, coisa que não ocorre ao longo dos anos. Há alguns recursos que entram na educação, mas que entram para fora da educação pública, para outro tipo de coisa. Então, nós queremos garantir isso. Outra coisa, nós precisamos, ao reduzir esses impostos, essa maldade que eles praticaram, com isso a economia paranaense deu uma diminuída. Nós precisamos de uma economia mais aquecida. Com a economia mais aquecida, entra mais dinheiro. Outra coisa, precisamos melhorar a condição de cobrança dos impostos. Aqui no Paraná, toda a população acompanhou, foi amplamente noticiado, tinha na Receita Estadual o responsável pelas cobranças das grandes empresas, ele organizou uma quadrilha a mando do primo do governador, que tinha como função recolher dinheiro para financiar campanhas, esse tipo de coisa. Nós queremos abolir esse tipo de coisa, queremos cobrar dos grandes devedores, e tem muita gente que deve, grandes empresas, precisamos cobrar isso de modo que passe a entrar um pouco mais de dinheiro. E, sobretudo, eu vou repetir o que disse, é fundamental cortar privilégios. Claro. Agora vamos falar de saúde. O senhor critica o sistema atual de saúde. Eu gostaria de saber do senhor como o senhor pretende resolver ou mudar, então, este problema. Não, na verdade, nós somos defensores do atual sistema, o Sistema Único de Saúde, aquele que foi uma luta de longos anos, de vários movimentos sociais e que veio a ser concretizado legalmente na Constituição de 1988. O que aconteceu de lá para cá? Aí vamos à crítica. Em primeiro lugar, os governantes não aplicam os 12% que é obrigado a aplicar em saúde. Eles dão uma mascarada, uma maquiada, eles usam dinheiro de outras áreas e incluem nessa rubrica. Então, nós achamos importante acabar com isso, que de fato os 12% seja para a saúde. A outra questão é que foram criando jeitos de terceirizações, umas privatizações meio disfarçadas. Nós temos que rever isso. Essa, então, é que é a nossa crítica, que, em primeiro lugar, tem que cumprir rigorosamente o que a lei manda dos 12% e ser rigorosamente pública a saúde, controlada pelo público. E, inclusive, que o Conselho Estadual de Saúde tenha o poder deliberativo, que hoje ele só tem o poder consultivo. Nós queremos a sociedade mandando também na administração e na gestão do dinheiro da saúde em todos os níveis. E aproveitando que a gente está falando de saúde, mais um problema também, a questão dos hospitais regionais que não têm estrutura hoje e as pessoas precisam vir para cá para poder fazer determinados tratamentos. Eu gostaria de saber do senhor como o senhor vai resolver esse problema. Você tem razão nisso. Eu visitei ainda essa semana o Hospital Regional de Francisco Beltrão, que por sinal até está funcionando bem. Ele, daquela região lá, ele tem dado conta, de toda maneira, ele tem uma capacidade para 159 leitos e em quase 8 anos lá só se atingiu 115 leitos. E uma parte ainda é usado como alojamento para as mães. Então, por exemplo, hoje já se discute lá na região, as prefeituras, que o Estado tinha que encontrar uma forma de colocar tudo para funcionar e melhorar ainda mais. Tem
outros hospitais regionais que estão em pior situação. Qual que é a nossa proposta? Que funcione plenamente os hospitais regionais que já existem. Que o Estado dê a condição de que eles passem a funcionar plenamente, coisa que ainda não está acontecendo. Outro plano de governo do senhor é a criação de uma empresa pública de produção de medicamentos do Estado. Eu gostaria de saber como o senhor pretende fazer isso, da onde o senhor pretende tirar esse recurso para esta construção e como vai ser, então, esta competição com os outros laboratórios. Então, aí é importante esclarecer que o que o governo gasta comprando remédio é uma fortuna. E de quem o governo compra? 99% de laboratórios internacionais. Então, o remédio, o 12% que vai para a saúde, um bom tanto acaba no bolso de laboratórios internacionais, que ganham e lucram muito com a doença em nosso país. No nosso estado, pesquisadores das universidades públicas, que se oferecer a mínima condição, essa gente tem técnica suficiente para produzir alguns remédios. E há no Brasil exemplos de estados que já fazem isso. E fica mais barato a produção do que comprar. Vamos seguir o exemplo de outros que já estão fazendo isso. Ok, em questão à Previdência, hoje existe uma legislação que foi aprovada em 2015. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor pretende manter essa legislação ou se pretende mudar a proposta. Então, essa é mais uma maldade, que a gente diz, praticada pelo governo Beto Richa Cida Ratinho. Inclusive, na oportunidade eu estava lá e eles chegaram na Assembleia de Camburão, os deputados. Eu até falei num debate que o Ratinho é o pai da bancada do Camburão, que o grupo dele eram 12 deputados. E a governadora, a mãe da bancada, porque a filha dela estava dentro lá desse Camburão. Então eles entraram no Camburão, fizeram essa votação e o que aconteceu ali foi o seguinte: veja, eu sou servidor, eu contribuo todo mês, e não é pouco, eu contribuo quase R$1.000. Qual foi a grande jogada do governo Beto Richa Cida Ratinho? Eles passaram a pegar o dinheiro nosso, o dinheiro meu, daquela poupança lá que é depositado do meu salário, e tiraram esse dinheiro para pagar 30 mil aposentados que nunca contribuíram nessa, digamos, poupança, nesse fundo, que são aqueles que são anteriores à criação do fundo. E isso está fazendo com que tenha um rombo muito grande, que, se mantido, há técnicos que apontam que em 15, 20 anos não teremos dinheiro para honrar a aposentadoria. Então é preciso rever essa maldade. É preciso que o Estado faça a sua parte. O Estado não vem fazendo a sua parte. Inclusive tem até ação judicial que o Estado promoveu para ele não cumprir integralmente com a sua responsabilidade. O que tem sido cumprido integral é aquilo que o servidor retira do seu salário. Ou seja, qualquer governador decente, seja eu, seja outro, terá que rever isso aí, senão vai acabar com a possibilidade do sonho da aposentadoria dos servidores. Bom, agora nós falamos então de segurança. Existe hoje um problema seríssimo no estado do Paraná em relação à segurança. Hoje nós temos cerca de 11 mil presos, né? E 270 cidades sem delegacias. Existe um projeto para construir 14 presídios, no entanto, eles comportariam apenas 6 mil presos, ou seja, a conta não fecha. Eu gostaria de saber do senhor qual é a pretensão para resolver esse problema que é muito grave no estado. Então, e você veja, com a polícia trabalhando do jeito que está, eu vou ter que aumentar ainda mais o número de vagas. Pelo jeito, a família do Beto Richa inteira vai precisar de vaga nos presídios e tem mais gente por aí. Agora, a proposta que temos debatido com o povo é o seguinte: colocar a Defensoria Pública para funcionar. A Defensoria, ela foi implantada no Paraná, foi um dos últimos estados a implantar. Eu estive dialogando com eles lá, há uma defasagem muito grande. E aí o que acontece? Essa superpopulação que você citou, tem entre esses aí muita gente que, por falta de condição de pagar o advogado, encontra-se lá ocupando vaga. Às vezes a pena já cumpriu, já prescreveu, por falta dessa assistência. Então nós vamos implementar
o trabalho, ampliar, né, capacitar, fazer concurso para que a Defensoria Pública possa atender. Segundo dados oficiais, teria uma necessidade de 900 defensores. O Paraná conta hoje com menos de 100 defensores, conforme dados que eu coloquei lá na Defensoria. Então precisamos contratar mais defensores e com isso é possível reduzir, diminuir um pouco esse inchaço carcerário. As delegacias precisamos reduzir o número de pessoas, porque veja, hoje aqui o pior de tudo é que o investigador não investiga mais nada. Em Almirante Tamandaré, que infelizmente minha cidade apareceu como uma das 10 cidades mais violentas do Brasil, é o seguinte, lá qualquer um sabe que não vai ser investigado nenhum homicídio, porque não tem nenhuma condição. O investigador não dá conta nem de cuidar da carceragem. Então, cada homicídio que tem lá, vira um papel, bota lá num lugar e fica parado, nada é investigado, por conta dessa superpopulação. Então, você veja, acaba estimulando ainda mais o crime, nós precisamos enfrentar a situação. O efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar é muito pequeno no Paraná. A Polícia Científica está praticamente sucateada. Esses dias teve um rapaz que foi assassinado, ficou 9 horas na rua aqui em Curitiba, porque a Polícia Científica não tinha um veículo para fazer a remoção. Então precisamos recuperar esses organismos públicos também. E o senhor, aproveitando, continuando aí o assunto na questão da polícia e da segurança, o senhor fala de medidas desmilitarizantes. O que isso, na sua opinião, vai mudar na melhoria da segurança do Estado? Olhe bem, se você é formado para a guerra, você tem um objetivo quando sai à rua. É assim que a nossa Polícia Militar do Paraná é formada. E quando assumir o governo do Paraná, nós vamos acabar com isso. Nós queremos um currículo, nós queremos um curso de formação de policial, de oficial, que forme o policial para proteger as pessoas. E aqui no Paraná eles são formados para a guerra. E sempre que acontece uma guerra, e eu devo dizer, eles são muito bons. No dia 29 de abril de 2015, eu estive lá no Centro Cívico, e eles promoveram uma guerra mais de 2 horas de duração, com helicóptero, bombardeio, policial em cima do prédio do Palácio Água Sua atirando com bomba. Do lado de lá, o inimigo eram professoras absolutamente desarmadas, indefesas, porque na nossa categoria a maioria são mulheres. Tivemos um saldo de 213. Então eu não quero mais uma polícia para isso, sabe? No nosso governo oficial que ordenar esse tipo de coisa, nós vamos exonerar no outro dia. E nós temos a certeza que o soldado, o cabo, fez isso por causa da tal disciplina militar. Eles foram obrigados a fazer isso, uma coisa absurda. Então nós vamos mexer nesse currículo. Em Brasília, há uma emenda que propõe uma polícia profissionalizada. Os nossos candidatos a deputado defendem isso. A nossa bancada em Brasília vai defender isso. Enquanto isso não acontece em Brasília, o governo do Estado pode alterar radicalmente o currículo e a maneira como eles são formados. Uma das forças econômicas aqui do Estado é o agronegócio. Eu gostaria de saber se no seu plano de governo existe uma proposta para esta área. Existe. Eu vou pedir licença para os fazendeiros que a vida inteira tiveram milhões, que às vezes compram caminhoneta de luxo, e aí de vez em quando eles estão lá em Brasília votando uma isenção, um perdão da dívida, eles acabam não pagando. Dizer para eles o seguinte, minha proposta com vocês, com licença, nós vamos lidar com o agricultor familiar. E você sabe, muita gente que me acompanha sabe, a maioria do alimento que você coloca em sua mesa, cerca de 80%, vem do agricultor familiar, que está completamente abandonado no estado do Paraná. Visitei vários assentamentos. O último deles aqui em Teixeira Soares. Eles vivem numa condição de miséria. Não tem sequer um veículo para tirar a produção deles lá e vender na cidade mais próxima. Nós vamos garantir isso, que o governo do estado dê ao pequeno a condição de sobreviver. Nós vamos incorporar 100% da merenda escolar vinda do agricultor familiar, vamos incentivar a agricultura orgânica. Vamos criar as condições para que pequenas cooperativas possam instalar abate de animal, para que eles possam comercializar também proteína, coisa que hoje não existe no Paraná. Ou seja, o desejo é que mais do que garantir a presença dele no campo, que ele possa ainda gerar mais um emprego para algum vizinho. É nessa linha que é a nossa proposta, 100% voltada em favor do pequeno agricultor.
Aproveitando então que a gente está falando da parte de empregabilidade, o pequeno agricultor é uma das áreas, mas existe hoje um problema de desemprego muito sério no estado do Paraná. Eu gostaria de saber qual é a proposta do senhor para resolver a questão do desemprego. Olha, perto do desgoverno que se instalou no Brasil com Michel Temer, fica muito difícil um governador resolver plenamente esse tema. Até porque isso, a rigor, está vinculado com uma crise econômica internacional gigantesca que foge ao controle de qualquer presidente, inclusive. Dito isso, penso que o governo do estado do Paraná ele pode ajudar em alguma coisa, como, por exemplo, direcionar todas as compras que o governo faz para as empresas aqui, incentivar essas empresas. Esse pedágio que é caríssimo, que encarece a nossa economia, que vai vencer em 2021, a gente vai suspender isso, vai acabar com esse modelo. Incentivar os pequenos empreendedores, enfim, fazer com que tenha uma política pública de atenção aos desempregados, oferecer a possibilidade da própria educação, capacitar essas pessoas. Aquilo que for possível o governo fazer, nós faremos no sentido de minorar essa situação. O Paraná tem cerca de 11% da população economicamente ativa desempregada, é um número muito alto, né? O senhor citou um dos problemas mais sérios, né, hoje da questão do estado do Paraná, que são os pedágios. Você já deu uma citada breve, eu gostaria que o senhor explanasse um pouco mais sobre esta questão, sobre o plano de governo de vocês para resolver os problemas dos pedágios. Nosso plano de governo prevê o seguinte: estrada pública construída com dinheiro do povo paranaense, nós não aceitamos que seja usada para enriquecer pequenos grupos. O atual pedágio do Paraná é um dos mais caros do Brasil e ontem, com a prisão do irmão do governador, que era o secretário que cuidava desse setor, veio a público que 8% era para roubo, era para financiar campanhas políticas. Aliás, você que está me vendo, quando você passar na rua que vê alguém segurando uma bandeira, aquele monte de gente contratada, aquilo ali são formas que eles encontram para estar comprando voto. Não é bem a propaganda, não. Aqui no Paraná tem muita compra de voto, distribuição de gasolina. Então, até para isso, o dinheiro do pedágio serviu no Paraná. Esse modelo aí que vence em 2021, nós não vamos renovar. O senhor pretende retornar as estradas para o governo e como isso economicamente é interessante? As estradas são do governo federal. Da outra feita foi iniciativa da União em passar para o estado. Eu não tenho como dizer a você se nós vamos continuar com o controle das estradas, porque se o governo federal entender que vai assumir, o governador não tem nenhuma condição de rever isso. Caso o governo federal repasse para o estado, nós vamos assumir o controle e vamos abrir um amplo debate com toda a sociedade paranaense para ver como enfrentar a situação. Uma coisa eu posso dizer a você e quem está me assistindo: usar a estrada para ter lucro nós não aceitamos. Outro problema muito sério aqui no estado é a questão do Porto de Paranaguá. Eu gostaria de saber do senhor se existe alguma proposta para resolver estas questões. Olha, o Porto de Paranaguá, eu estive semana passada conversando com moradores lá. O que os moradores me pediram como governador foi o seguinte: olha, Piva, o Porto gera milhões, movimenta uma fortuna, entra muito dinheiro e o povo de Paranaguá nunca viu a cor desse dinheiro, compreende? Essa é a mágoa que eles têm lá. Até eles me disseram isso por conta de um debate que tem lá de um porto privado em Pontal, que afetaria um dos nossos locais mais importantes de reserva, que é a Ilha do Mel, além de ser um ponto turístico importante. E aí eu perguntei: escuta, e o que vocês pensam disso? Eles falaram: nós somos contra. E aí eles usaram esse argumento: olha, eles fazem o porto, pessoas ganham dinheiro, grupos econômicos ganham rios de dinheiro e a cidade só fica com o ônus de ter o porto. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer Paranaguá, uma cidade lindíssima, um centro histórico, assim, a coisa mais linda, só que metade abandonada, porque nunca teve esse retorno. Então eu posso dizer a você que, como governador, eu acho justo que parte do dinheiro que entra lá seja revertido para o povo de lá, né?
E já que a gente está mais ou menos nessas questões, a questão das fronteiras, né, desses pontos fronteiriços, como resolver esse problema que hoje também é uma questão importante para o Estado? Então, essa questão da fronteira, o governo do Estado pode aumentar o efetivo, enfim, pode criar uma aparência de segurança um pouco melhor do que está hoje. É bom registrar que Foz do Iguaçu, Guaíra sempre figuram no mapa das cidades mais violentas. Mas essas cidades hoje, quem está comandando aquilo lá é o crime organizado. Hoje, o direito de ir e vir dos pescadores praticamente não existe no Rio Paraná. Das 5 da tarde em diante, ninguém mais sai de barco porque sobe aqueles barcos potentes. E aí eu te pergunto, será que o Exército Brasileiro, a Marinha Brasileira, não poderia enfrentar esse problema? Veja, estão lá no Rio de Janeiro, dando tiro lá em favela, por que eles não vêm ali? Então, como governador, eu vou reivindicar isso do governo federal. Porque, olha, se você ficar devendo R$1 para a Receita Federal, eles conseguem te encontrar, né? Eles têm tecnologia para isso. E não tem tecnologia para barrar esses barcos de traficantes? Não tem tecnologia para barrar a entrada de armas no Brasil? É isso que eu acho estranho. E até digo a você, será que essa gente do crime organizado não bota dinheiro nas campanhas eleitorais? Eu não posso dizer que coloque, senão eles me dão um tiro lá na esquina, mas é bem provável que eles tenham gente da política ligada com eles, viu? Agora vamos falar então da campanha. Vai existir um provável segundo turno para governador do estado do Paraná. Eu gostaria de saber do senhor, caso não eleito para segundo turno, o PSOL pretende apoiar algum partido? Existe algum tipo de pretensão do partido? Pois eu não quero te desanimar não, mas acho que vai ter segundo turno. Imagine você, eu sou um candidato que represento as professoras, as mulheres, os agricultores, os que defendem a reforma agrária, as pessoas da periferia das grandes cidades, enfim, todos os oprimidos. Metade deles votando em mim, a gente ganha no primeiro turno. Ah, então você acredita que não teria um segundo turno? Eu porque acho que não. O PSOL, num caso de segundo turno, não quer arriscar? Existe uma política do PSOL para apoiar algum partido? Ou o pessoal nesse caso, o nosso partido é daquele modo bastante democrático. Aí nós vamos reunir todo mundo, cada município, discutir. Daí isso não foi debatido. Foi debatido um plano de governo e o meu nome foi escolhido. E foi escolhido o nome da Jaque Parmegiani para senadora, do Tomazini, que é um grande lutador da PP, nosso candidato a senador. Isso foi discutido. A partir daí, o que você colocou não entrou em pauta e não tem previsão por enquanto. Numa reta final, há poucos dias aí das primeiras votações de primeiro turno, o que o senhor pretende fazer? Quais são os planejamentos de campanha do senhor? Estou vivendo da imprensa. Lá no TRE me deram 10 segundos. Aí quando eu cheguei aqui, que você falou que ia me dar 30 minutos, eu pensei em ir embora. Porque eu não sei o que fazer com 30 minutos. Estou acostumado com 10 segundos. Então, eu dependo disso. Eu dependo da imprensa, eu dependo da internet. Vou estar em 2 debates aí de 2 emissoras que vão transmitir em rede estadual. O debate da emissora do Roberto Marinho era dia 4, vai ser dia 2. Por isso que eu estou mais confiante em ganhar no primeiro turno. Porque você já imaginou? Dia 2 eu falo por uns 5 milhões, tem 3, 4, 5, 6, dá tempo de reverter a votação. Bacana. E não pretende mais então viajar, não pretende mais visitar outras regiões, vai ficar por aqui mesmo? Eu quase não viajei. Aliás, na última viagem passei vergonha. Com o último bloco do debate eu tive que ir embora, porque o último ônibus saiu 11h20 e o debate terminava 11h30. Candidato, tenho que te Não vou mais viajar então, vou ficar por aqui. O seu tempo está encerrado, o senhor tem 1 minuto para dizer qual o Paraná que o eleitor pode esperar. Então, eu quero um Paraná que seja comandado pela mais importante família do povo paranaense, que eu represento essa família. É a família daqueles que batalham, que lutam pela sua vida e que nunca governaram o estado do Paraná. Ao contrário, nós sempre fomos governados por representantes de oligarquias ricas. Nós achamos fundamental, pela primeira vez, tentar essa experiência. Nós fazemos o que é difícil, trabalhar, sobreviver. Governar, a gente acha que vai ser um pouco mais fácil, sobretudo porque vamos governar
em favor da grande maioria. Isso é uma revolução, colocar o Palácio Iguaçu a serviço do povo paranaense, porque ele sempre esteve a serviço daqueles que se elegem, dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus cabos eleitorais que estão cada dia mais ricos. E nós, o povo, queremos o Estado em favor nosso. Vamos transformar o Paraná. Venha conosco. Nós terminamos aqui então a nossa entrevista com o candidato professor Piva. Amanhã a gente recebe aqui o candidato João Arruda, do MDB. Uma boa noite para você.